Capítulo 8. Em 1965, num escândalo que abalou as organizações internacionais de serviço secreto, Mehdi Ben Barka, um oponente do rei Hassan II do Marrocos, foi atraído a Paris de seu exílio em Genebra e assassinado com a ajuda do serviço secreto francês. Em decorrência deste incidente, o presidente Charles de Gaulle tirou o serviço secreto do controle do gabinete do primeiro-ministro e colocou-o sob a égide do Ministério da Defesa. Por isso é que o atual ministro da Defesa, Roland Passy, era o responsável pela segurança de Marine Groza, a quem o governo francês concedera asilo. Havia gendarmes de guarda na frente da vila em Neuilly, em turnos de 24 horas. Mas era o conhecimento de que Lev Pasternak estava no comando da segurança interna da propriedade que dava confiança a Passy. Ele vira pessoalmente as medidas de segurança e estava convencido de que a casa era inexpugnável. Nas últimas semanas havia rumores no mundo diplomático de que era iminente um golpe, que Marin Groza estava planejando voltar à Romênia e que Alexandru Zionescu seria deposto pelos principais militares do país. Lev Pasternak bateu na porta e entrou na biblioteca atulhada de livros, que servia como escritório de Marin Groza. O líder rebelde romeno estava sentado à sua escrivaninha trabalhando. Levantou os olhos quando Lev Pasternak entrou. Todo mundo quer saber quando vai ser a revolução, disse Pasternak. É o segredo menos bem guardado do mundo. Diga a eles para terem mais um pouco de paciência. Você irá comigo para Bucareste, Lev? Mais do que qualquer outra coisa, Lev Pasternak ansiava em voltar para Israel. Aceitarei o cargo apenas em caráter temporário, dissera a Marin Groza, até você estar pronto para entrar em ação. O temporário se transformara em semanas e meses, até que 3 anos haviam transcorrido e agora era um momento de tomar outra decisão. Num mundo povoado por pigmeus, pensou Lev Pasternak, tive o privilégio de servir a um gigante. Marin Groza era o homem mais altruísta e idealista que Lev Pasternak já conhecera. Quando fora trabalhar para a Groza, Pasternak especulara sobre a família do homem. Groza nunca falava a respeito, mas o oficial que promovera o encontro de Pasternak com o líder rebelde romeno, lhe contara toda a história. Groza foi traído. A Securitat capturou-o e torturou-o por 5 dias. Prometeram libertá-lo, se revelasse os nomes de seus companheiros no movimento subterrâneo. Ele se recusou a falar. Prenderam sua esposa e a filha de 14 anos e levaram-nos para a sala de interrogatório. Ofereceram uma opção a Groza: fale ou observe-as morrerem. Era a decisão mais difícil que um homem já teve de tomar. Eram as vidas de seus entes mais amados, contra as vidas de centenas de pessoas que acreditavam nele. O homem fizera uma pausa e depois continuara mais devagar. Creio que, ao final, Groza tomou a sua decisão porque estava convencido de que ele e sua família seriam mortos de qualquer maneira. Recusou-se a revelar os nomes. Os guardas amarraram-no numa cadeira e obrigaram-no a assistir a esposa e filha serem torturadas até a morte. Mas ainda não haviam acabado com Groza. Depois que tudo acabou, e os corpos das duas estavam caídos a seus pés, eles o castraram. Santo Deus! O oficial fitara Pasternak nos olhos e acrescentara: a coisa mais importante que você deve compreender
é que Marin Groza não quer voltar à Romênia em busca de vingança. Ele quer voltar para libertar seu povo. Quer dar um jeito para que coisas assim nunca mais aconteçam. Lev Pasternak estivera com Groza desde aquele dia. Quanto mais tempo passava com o líder revolucionário, mais o amava. Agora, precisava decidir se renunciava à volta a Israel e ia para a Romênia com ele. Pasternak estava atravessando o corredor naquela noite. Ao passar pela porta do quarto de Marin Groza, ouviu os gritos familiares de desespero. Então é sexta-feira, pensou Pasternak. Era o dia das prostitutas. Eram escolhidas na Inglaterra, América do Norte, Brasil, Japão, Tailândia e meia dúzia de outros países ao acaso. Não tinham a menor ideia de seu destino ou de quem iam visitar. Eram recebidas no aeroporto Charles de Gaulle e levadas de carro diretamente para a vila. Depois de algumas horas, seguiam para o aeroporto e embarcavam num voo de volta. Toda a noite de sexta-feira, os corredores ressoavam com os gritos de Marin Groza. Todos presumiam que estava ocorrendo alguma prática fora do normal. O único que sabia o que realmente acontecia por trás da porta do quarto era Lev Pasternak, pois as visitas das prostitutas nada tinham a ver com sexo. Eram uma penitência. Uma vez por semana, Groza tirava as roupas e mandava que uma mulher o amarrasse a uma cadeira e o açoitasse brutalmente. A cada vez que isto acontecia, ele via a esposa e a filha serem violadas até a morte. Gritando por socorro e berrava: "Perdoem-me, eu falarei. Oh Deus, por favor, deixe-me falar." O contato foi efetuado 10 dias depois de o corpo de Harris Lentz ser encontrado. O controlador estava no meio de uma reunião com seu Estado-Maior, na sala de conferências, quando a campainha do interfone soou. Sei que pediu para não ser incomodado, senhor, mas há uma ligação do exterior. Parece urgente. Uma certa Miss Neuza Muniz está ligando de Buenos Aires. Eu disse a ela... Não tem problema. Ele manteve as emoções sob firme controle. Atenderei em minha sala. Pediu licença aos participantes da reunião, passou para a sua sala e trancou a porta. Pegou o telefone. Alô? É Miss Muniz? A própria. A voz tinha um sotaque sul-americano rude e inculto. Recebi uma mensagem para você de Angel. Ele não gostou do mensageiro abelhudo que você mandou. Ele teve de escolher as palavras com todo cuidado. Sinto muito, mas ainda gostaríamos que Angel fizesse o trabalho. Seria possível? Claro, ele diz que quer fazer. O homem conteve um suspiro de alívio. Ótimo! Como podemos acertar o adiantamento? A mulher soltou uma risada. Angel não precisa de adiamento. Ninguém engana Angel. De certa forma, as palavras eram assustadoras. Depois que o trabalho for realizado, ele diz para você depositar o dinheiro no... Espere um instante. Anotei em algum lugar. Ah, aqui está. No Banco do Estado em Zurique. É algum lugar na Suíça. Ela parecia uma débil mental. Precisarei do número da conta. Ah, sim, o número é... Meu Deus, esqueci. Espere um pouco. Anotei em algum lugar. Ele ouviu farfalhar de papéis. E depois de algum tempo, a mulher voltou ao telefone. Aqui está. J349077. Ele repetiu o número. Quando ele pode resolver o problema? Quando estiver pronto, senhor. Angel diz que o senhor saberá quando o trabalho for realizado. Lerá a notícia nos jornais. Está certo.
Vou lhe dar meu telefone particular caso Angel precise entrar em contato comigo. Ele deu o número falando bem devagar. Tbilisi, Rússia. A reunião se realizava numa dacha isolada à margem do rio Kura. O presidente disse: surgiram dois assuntos urgentes. O primeiro é uma boa notícia. O controlador foi procurado por Angel, o contrato será executado. Esta é uma notícia sensacional, exclamou Freyr. E qual é a má notícia? Envolve a candidata do presidente para a embaixada na Romênia, mas é possível contornar a situação. Era difícil para Mary Ashley concentrar os pensamentos na aula. Alguma coisa mudara. Aos olhos de seus alunos, ela se tornara uma celebridade. Era uma sensação inebriante. Podia sentir a turma absorvendo cada palavra sua. Como sabemos, o ano de 1956 foi uma vertente para muitos países do leste europeu. Com a volta de Gomulka ao poder, o comunismo nacionalista emergiu na Polônia. Na Tchecoslováquia, Antonin Mavroni assumia a liderança do Partido Comunista. Não houve grandes mudanças políticas na Romênia neste ano. Romênia, Bucareste. Pelas fotografias que Mary vira, era uma das cidades mais lindas da Europa. Lembrava de como ficava aterrorizada quando era pequena com as histórias do terrível príncipe Vlad da Transilvânia. Ele era um vampiro, Mary, e vivia em seu enorme castelo no alto das montanhas de Brasov, sugando o sangue de vítimas inocentes. Mary percebeu subitamente o profundo silêncio na sala. A turma a observava. Por quanto tempo terei ficado assim a sonhar? Especulou. Apressou-se em continuar com a aula. Na Romênia, Gheorghe Udej estava consolidando seu poder no Partido dos Trabalhadores. A aula parecia interminável, mas felizmente estava quase acabando. O trabalho de vocês será escrever um ensaio sobre o planejamento e administração econômica da União Soviética, descrevendo a organização básica das agências do governo e o controle do Partido Comunista. Quero que analisem as dimensões internas e externas da política soviética, com ênfase em suas posições na Polônia, Tchecoslováquia e Romênia. Romênia. Seja bem-vinda à Romênia, senhora embaixadora. A limusine está aqui para levá-la à embaixada, sua embaixada. Ela fora convidada a viver numa das mais excitantes capitais do mundo, reportando-se ao presidente dos Estados Unidos, na base de seu programa Povo para Povo. Eu poderia ser parte da história. Saiu de seu devaneio como o barulho da campainha. A aula terminara. Estava na hora de ir para casa e trocar de roupa. Edward voltaria mais cedo do hospital. Ia levá-la para jantar no clube, como convinha a uma quase embaixadora. Código azul, código azul. A voz crepitava pelos altos falantes em todos os corredores do hospital. Mesmo enquanto a turma de emergência convergia para a entrada da ambulância, já se podia ouvir a sirene se aproximando. O Hospital Comunitário de Jerry é um prédio escuro de 3 andares, aparência austera, empoleirado numa colina na St. Mary's Road, na parte sudoeste de Junction City. Conta com leitos, 2 modernas salas de operação e diversas salas de exame e administrativas. Fora uma sexta-feira movimentada e a enfermaria de emergência, no último andar, já estava repleta de soldados feridos.
que vinham para a cidade do Fort Riley, ali perto, base da 1ª Divisão de Infantaria, conhecida como a Grande Vermelha, por causa das baixas nos fins de semana. O doutor Edward Ashley estava costurando o couro cabeludo de um soldado que perdera numa briga de bar. Ele servira no Hospital Memorial de Gary por 3 anos e, antes de se tornar médico particular, fora cirurgião da Força Aérea com o posto de capitão. Vários hospitais importantes em grandes cidades tentaram atraí-lo, mas ele preferia permanecer onde estava. Terminou com o soldado em que estava trabalhando e olhou ao redor. Havia pelo menos 1 dúzia de soldados esperando para serem remendados. Ouviu o barulho da sirene da ambulância se aproximando. Estão tocando a nossa música. O Dr. Douglas Schiffer, que estava cuidando de uma vítima de ferimento à bala, balançou a cabeça. Isto aqui até parece o MESH. Dá para pensar que estamos no meio de alguma guerra. Edward Ashley comentou: é a única que eles têm, Doug. É por isso que vêm para a cidade todo fim de semana e ficam um pouco enlouquecidos, sentem-se frustrados. Deu o último ponto no soldado. Já acabei, soldado, está pronto para outra. Virando-se para Douglas Schiffer, Edward acrescentou: é melhor descermos para a emergência. O paciente vestia um uniforme de soldado e parecia não ter mais que 18 anos. Estava em estado de choque. Suava muito e a respiração era difícil. O Dr. Ashley sentiu o pulso. Estava fraco e irregular. Havia uma mancha de sangue na frente da túnica. Edward Ashley virou-se para um dos paramédicos que haviam trazido o paciente. Qual é o caso? Um ferimento à faca no peito, doutor. Vamos verificar se o pulmão foi atingido. Virou-se para uma enfermeira. Quero uma radiografia do tórax. Tem 3 minutos para providenciar. O Dr. Douglas Schiffer examinava a veia jugular do soldado. Estava entumecida. Ele olhou para Edward. Está distendida. Provavelmente o pericárdio foi atingido. O que significava que a bolsa que protegia o coração estava cheia de sangue, comprimindo-o de tal forma que não permitia o funcionamento adequado. A enfermeira que conferia a pressão do paciente informou: a pressão está caindo muito depressa. O monitor que media o eletrocardiograma do paciente tornou-se mais lento. Estavam perdendo o paciente. Outra enfermeira entrou apressada com a radiografia do tórax. Tamponamento pericárdico. O coração tinha um buraco. O pulmão sucumbira. Temos de entubar e expandir o pulmão. A voz de Edward Ashley era suave, mas não havia como se enganar com a urgência. Chamem um anestesista, vamos abri-lo. Podemos fazer a intubação. Uma enfermeira entregou um tubo endotraqueal ao Dr. Schiffer. Edward Ashley acenou com a cabeça para ele. Agora, com todo o cuidado, Douglas Schiffer começou a enfiar o tubo pela traqueia do soldado inconsciente. Havia uma bolsa na extremidade do tubo e Schiffer começou a espremê-la em ritmo firme, ventilando os pulmões. O monitor se tornou ainda mais lento e a curva foi ficando reta. O cheiro da morte pairava na sala. Ele apagou. Não havia tempo de levar o paciente para a sala de operações. O Dr. Ashley precisava tomar uma decisão imediata. Vamos efetuar uma toracotomia. Bisturi. No instante em que o bisturi foi posto em sua mão, Edward inclinou-se e fez uma incisão no peito do soldado. Quase não houve sangue, porque o coração estava encarcerado no pericárdio. Retrator. O instrumento foi posto em sua mão e ele o inseriu no paciente, a fim de afastar as costelas.
Tesoura e recuem. Ele chegou mais perto, a fim de poder alcançar o pericárdio. Ajeitou a tesoura e fez o corte. O sangue liberado da bolsa esguichou no mesmo instante, atingindo as enfermeiras e o Dr. Ashley. Ele começou a massagear o coração. O monitor começou a bipar e a pulsação tornou-se palpável. Havia uma pequena laceração no ápice do ventrículo esquerdo. Levem-no para a sala de cirurgia. 3 minutos depois, o paciente estava na mesa de operações. Transfusão, 1000 centímetros cúbicos. Não havia tempo para verificar o tipo de sangue, por isso se usou o O negativo, doador universal. Enquanto a transfusão começava, o Dr. Ashley disse: um tubo de tórax 32. Uma enfermeira entregou-lhe. O Dr. Schiffer disse: pode deixar que eu fecho, Ed. Por que não vai se lavar? O avental cirúrgico de Edward Ashley estava encharcado de sangue. Ele olhou para o monitor. O coração estava forte e firme. Obrigado. Edward Ashley tomara um banho de chuveiro e trocara de roupa. Estava agora em sua sala, redigindo o relatório médico. Era uma sala agradável, com estantes ocupadas por livros de medicina e troféus esportivos. Tinha uma escrivaninha, uma poltrona e uma mesinha, com 2 cadeiras de espaldar reto. Nas paredes estavam seus diplomas emoldurados de maneira impecável. Ele sentia o corpo rígido e cansado da tensão porque acabara de passar. Ao mesmo tempo, sentia-se sexualmente excitado, como sempre acontecia depois de uma cirurgia importante. O fato de se confrontar com a morte amplia os valores da força vital. Um psiquiatra explicara a certa ocasião a Edward: fazer amor é a afirmação da continuidade da natureza. Qualquer que seja o motivo, pensou Edward, eu gostaria que Mary estivesse aqui. Escolheu um cachimbo na pequena estante por sobre a escrivaninha e acendeu-o. Foi-se instalar na poltrona e esticou as pernas. Pensar em Mary fazia com que se sentisse culpado. Fora o responsável por ela recusar o convite do presidente e seus motivos eram válidos. Porém, há mais do que isso, admitiu para si mesmo. Fiquei com ciúme. Reagi como um pirralho mimado. O que teria acontecido se o presidente me fizesse uma oferta assim? Provavelmente eu aceitaria na mesma hora. Tudo o que pude pensar foi que queria que Mary ficasse em casa e cuidasse de mim e das crianças. Eis aí o autêntico porco chauvinista. Continuou sentado, fumando cachimbo, irritado consigo mesmo. Tarde demais, pensou, mas darei um jeito de compensá-la. Vou surpreendê-la neste verão com uma viagem a Paris e Londres. Talvez até a leve à Romênia. Teremos uma verdadeira lua de mel. O Junction City Country Club é um prédio de calcário com 3 andares em meio a colinas viçosas. Tem um campo de golfe com 18 buracos, 2 quadras de tênis, uma piscina, um bar e um restaurante, com uma lareira grande numa extremidade, um salão de jogos em cima e vestiários embaixo. O pai de Edward fora sócio do clube, assim como o pai de Mary, e os dois frequentavam-no desde crianças. A cidade era uma comunidade fechada e o clube era seu símbolo. Já era tarde quando Edward e Mary chegaram e restavam apenas umas poucas pessoas no restaurante. Todas olharam e ficaram observando Mary sentar, sussurrando comentários umas para as outras. Mary já estava se acostumando a isso. Edward fitou-a e indagou: algum arrependimento? Claro que havia. Mas eram castelos de areia, sonhos encantadores e impossíveis, como todo mundo tem. Se eu tivesse nascido uma princesa, se eu fosse uma milionária, se eu recebesse o prêmio Nobel pela cura do câncer, se.
Mary sorriu. Absolutamente nenhum, querido. Já foi uma sorte que tivessem me convidado. De qualquer forma, eu nunca poderia deixar você e as crianças. Aninhou a mão do marido entre as suas. Não há nenhum arrependimento. Estou contente de ter recusado. Ele se inclinou sobre a mesa e sussurrou: Vou fazer uma oferta que você não poderá recusar. Veremos, murmurou Mary sorrindo. No começo, logo que casaram, o ato de amor fora intenso e exigente. Possuíam uma consciente necessidade física um do outro, que só era satisfeita quando ambos ficavam completamente esgotados. A urgência abrandara com o tempo, mas as emoções ainda persistiam, constantes, ternas e satisfatórias. Quando voltaram para casa agora, despiram-se sem pressa e foram para a cama. Edward abraçou-a e depois começou a acariciar seu corpo gentilmente. Mary gemeu de prazer. É maravilhoso. Quando ambos estavam prontos, fizeram amor até se sentirem exaustos. Edward abraçou a esposa, sussurrando: Eu a amo tanto, Mary. E eu amo você 2 vezes mais. Boa noite, querido. Às 3 horas da madrugada o telefone explodiu. Edward, sonolento, tirou o fone do gancho e aproximou-o do ouvido. Alô? Uma voz de mulher disse em tom de urgência. Doutor Ashley? Sou eu mesmo. Pete Grimes está tendo um ataque do coração. Sente dores horríveis. Acho que está morrendo, não sei o que fazer. Edward sentou na cama tentando dissipar o sono. Não faça nada. Procure mantê-lo quieto. Estarei aí, dentro de meia hora. Desligou, saiu da cama e começou a se vestir. Edward. Ele olhou para Mary, que estava com os olhos entreabertos. O que aconteceu? Está tudo bem, volte a dormir. Acorde-me quando você voltar, murmurou Mary. Acho que vou me sentir sensual de novo. Edward sorriu. Voltarei o mais depressa possível. 5 minutos depois, ele estava a caminho da fazenda dos Grimes. Desceu a colina pela Old Milford Road, na direção da J. Hyle Road. Era uma madrugada gelada, o vento de noroeste baixando a temperatura para o negativo. Edward ligou o aquecedor do carro. Enquanto guiava, pensou se não deveria ter pedido uma ambulância antes de sair de casa. Os 2 últimos ataques de coração de Pete Grimes haviam se revelado úlceras perfuradas. Não, era melhor verificar primeiro. Entrou com o carro na Rota 18, a estrada de 2 pistas que passava por Junction City. A cidade estava adormecida, as casas abrigadas contra o vento frio e penetrante. Ao chegar ao final da Rua 6, Edward fez a volta para pegar a Rota 57 e seguiu para a Grandview Plaza. Quantas vezes já passara por aquelas estradas, nos dias quentes de verão, sentindo no ar o cheiro do milho e do feno da pradaria, passando por miniaturas de florestas com choupos, cedros e oliveiras russas, as pilhas do feno de agosto empilhadas à beira. Os campos estavam impregnados com o odor dos cedros queimados, que precisavam ser destruídos periodicamente, porque invadiam as plantações. E quantos invernos passara por aquela estrada, através de uma paisagem congelada, os cabos de transmissão de energia delicadamente rendados de gelo, a fumaça solitária de chaminés distantes. Havia uma sensação inebriante de isolamento, no casulo da escuridão da madrugada, observando os campos e árvores passarem em silêncio. Edward guiava o mais depressa possível, tomando cuidado com a estrada traiçoeira sob as rodas. Pensou em Mary deitada na cama quente à sua espera. Acorde-me quando eu voltar. Acho que vou me sentir sensual outra vez.
Ele tinha muita sorte. Farei tudo para compensá-la. Prometeu a si mesmo: eu lhe darei a melhor lua de mel que uma mulher já teve. À frente, no cruzamento das rodovias 57 e 77, havia um sinal vermelho. No instante em que Edward se aproximou do cruzamento, um caminhão surgiu do nada. Ele ouviu um rugido súbito e o carro ficou imprensado entre dois faróis brilhantes que corriam em sua direção. Teve um vislumbre do gigantesco caminhão de 5 toneladas do exército, e o último som que ouviu foi o grito de sua própria voz. Os sinos da igreja de Newley repicaram pelo ar tranquilo do meio-dia. Os gendarmes que guardavam a vila de Maringrosa não tinham motivos para prestar qualquer atenção ao empoeirado sedã Renault que passava. Angel guiava devagar, mas não o suficiente para despertar suspeitas, observando tudo. 2 guardas na frente, um muro alto, provavelmente eletrificado, e lá dentro, com toda certeza, a habitual parafernália de fachos, sensores e alarmes. Seria preciso um exército para tomar a vila. Mas eu não preciso de um exército, pensou Angel, só do meu gênio. Maringrosa já é um homem morto. Ah, seria ótimo se minha mãe estivesse viva para ver como enriqueci. Isso a deixaria muito feliz. Na Argentina, as famílias pobres eram realmente pobres. E a mãe de Angel fora uma dos infelizes descamisados. Ninguém sabia ou se importava com quem fora o pai. Ao longo dos anos, Angel observara amigos e parentes morrerem de fome e doença. A morte era um modo de vida, e Angel pensou filosófico: já que vai acontecer de qualquer maneira, por que não aproveitar para lucrar alguma coisa? No começo, houvera os que duvidavam dos talentos letais de Angel, mas os que tentavam se opor a ele tinham o hábito de desaparecer. A reputação de Angel como assassino profissional fora aumentando. Nunca fracassei, pensou Angel. Sou Angel, o anjo da morte.